Quero compartilhar uma palavra com você. Moedas que o diabo usa para lhe comprar. Abra comigo Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Ou se você puder acompanhar, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Mateus 4, 1 ao 11. Quem tem Bíblia no telefone aí? Quem não tem, eu quero te desafiar. Você vai deletar um aplicativo para instalar a Bíblia, amém? Amém? O que é mais importante, a Bíblia ou qualquer outro aplicativo? A Bíblia, concorda? Então, você vai deletar qualquer outra coisa para instalar a Bíblia no seu celular. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, que é o diabo, olha só, aproximando-lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu Jesus: bem está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei que prostrado me adorares. Então ele ordenou: retira Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Cai em sua cabeça nessa noite. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, é a verdade. Senhor, se existe algo nessa noite que desejamos nesse momento, Espírito Santo de Deus, é ouvir a tua voz, é ouvir a tua palavra, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um aqui presente. Senhor, eu quero pedir para que nenhum deles, Senhor, retorne para casa da mesma maneira, mas que eles tenham uma experiência genuína ao ouvir a tua voz. Senhor, nós não queremos, Senhor, trocar moedas pela eternidade. Nós queremos, Senhor, cumprir o teu querer em nossa geração. Guarda o nosso coração, nos direciona e cumpre nessa noite, Senhor, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Preste atenção no que eu quero te falar aqui. O inimigo, ele sempre tem moedas que ele utiliza para tentar nos comprar. Alguns aqui vão identificar a maneira que eu vou falar aqui, algumas moedas que o inimigo utiliza. Em alguns casos são relacionamentos, em outros, riquezas. Em alguns outros casos, o inimigo usa o quê? Amizades, que na realidade não são amizades benéficas. Em outros casos, o que o inimigo utiliza? Desobediência, desonra. O que você precisa identificar aqui nessa noite? Preste atenção. Você não pode permitir que o inimigo lhe entregue moedas e você aceite e troque isso pelo propósito de Deus. Você consegue entender? Amém? Então vamos lá. O texto que a gente leu foi o texto que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que o diabo ofereceu o quê? Fala comigo, moedas. A primeira, ele falou assim: tu não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão, tu não é filho? Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali o inimigo já estava mostrando uma moeda que era o quê? Para Jesus aceitar e ele trocar. Trocar a eternidade, que ele já sabia que era ser filho de Deus, com uma coisa momentânea. Adiantaria ele trocar aquela pedra e transformar em pão e mostrar, está vendo, sou filho de Deus? Adiantaria? Não mudou nada, Jesus é filho de Deus do mesmo jeito. Está entendendo o que eu estou falando? Então, hoje você veio aqui, preste atenção no que eu quero te falar. Todos, inclusive esse que vos fala. O inimigo rotineiramente oferece moedas para que você aceite e troque isso pelo propósito de Deus. Sempre tem uma moeda que o inimigo coloca na sua vida. Alguns aqui é na escola, outros é em casa, outros no trabalho. Está entendendo? Sempre tem uma moeda.
Só que se você aceitá-la, preste atenção, você está trocando a moeda pelo propósito de Deus. Você sabia que Judas trocou Jesus por 3 moedas? Alguém sabia disso aqui? A Bíblia diz que Judas aceitou entregar Jesus por 3 moedas. E depois o que aconteceu com Judas? Ele se enforcou. Ele trocou o Filho de Deus por 3 moedas. Está entendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas estão trocando o propósito de Deus por coisas momentâneas, por coisas que são passageiras. A minha oração é que nessa noite o Espírito Santo te mostre que não vale a pena você ter riqueza, mas não ter o Deus da riqueza. Não vale a pena você querer relacionar, mas nunca estar no tempo de Deus. Está entendendo? Amém? Capítulo 9. E Jacó cozeira. Sabe o que é cozeira? Cozinhar. Olha só. Ele cozinhou um guisado. O que é um guisado? Vamos transliterar para o nosso tempo. Ele cozinhou uma sopa de ervilha numa noite como essa, que está fazendo 17 graus. Ele fez uma sopa de ervilha. Só que, olha só para mim, ele fez uma sopa de ervilha com intuito. Olha só. Veio Esaú do campo e estava ele o quê? Cansado. Fala comigo, cansado. Sabe o que Esaú queria quando ele estava cansado? Você já trabalhou o dia todo e quando chegou em casa queria só 3 coisas. Tomar um banho, comer e depois o quê? Enfim, 3 coisas que quem está cansado quer. Tomar um banho, comer, tomar um banho, tá, gente? Tomar um banho. Vamos lá. Tomar um banho, comer e depois o quê? Dormir. Aí sabe o que aconteceu? Olha aqui para mim, preste atenção. Jacó cozinhou um guisado, fez uma sopa de ervilha. Esaú voltou do campo. Esaú era primogênito. Fala comigo, primogênito. Sabe o que o primogênito tinha direito? Na ausência do pai, ele que respondia na casa. E o primogênito, sabe o que ele tinha também? Fala assim comigo, porção dobrada. Então, se a herança era 200, vou dar um exemplo bem tosco aqui. Eu sou o pai. Aí tem Cauã, Mateus e Caio. O Cauã é o primogênito. E eu tenho uma herança. E essa herança, vou tentar aqui resumir para você entender. E essa herança é de R$300. Eu não divido 100, 100, 100. Ele fica com porção dobrada da minha herança. Você está entendendo? Porque ele é o primogênito. Olha agora para mim. Esaú voltou do campo como primogênito. E sabe o que Jacó falou para ele? Você está com fome? Eu te dou esse guisado, mas você me dá o direito de primogênito. E sabe o que ele fez? Aceitou. Ele falou, tá bom. Por que eu estou falando isso para você? Olha aqui. Tem muita gente trocando direitos que Deus entregou qualquer prato que aparece em frente. Sempre tem alguém que troca o direito que Deus o entregou, o chamado que Deus o entregou, qualquer prato que aparece. Só que o que é interessante disso tudo? Depois que come a sopa de ervilha, acabou. E o direito de primogenitura é eterno. Passou o tempo, sabe o que aconteceu? Jacó se tornou primogênito. Por quê? Porque ele conseguiu esse direito de Esaú. Que ele voltou do campo e estava o quê? Cansado. Muitas pessoas, quando estão cansadas, sabe o que ela faz? Olha só, chuta o balde, abandona a igreja, abandona a célula. Ah, porque eu estou cansado, pastor. Aí deixa de ir para foto. Ah, porque eu estou cansado, pastor. Deixa de fazer tudo. Mas olha só, quando você está cansado e cansado, você tem que aprender a recorrer ao Senhor. Só que tem outra parte dessa mensagem, preste atenção. Você não pode cansar de fazer o bem. Fala comigo, eu não posso cansar de fazer o bem. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Talvez você está lá, e é uma palavra para o líder, olha só, líderes, treinamento, discipuladores. Toda semana tu pega o evangelho. Só que toda semana tem gente que bate a porta na sua cara. Todo mês você chama a pessoa para o encontro, só que toda mês ela some. A Bíblia está falando aqui, não nos cansemos de fazer o bem. Ah, pastor, oro pela minha mãe, oro pelo meu pai. Continua orando. Pastor, estou orando há muito tempo por essa pessoa. Eu abençoo, só que descobri semana passada que quem eu abençoo. Não nos cansemos de fazer o bem. Você não pode cansar de fazer o bem.
Sei fazer o bem segunda a segunda. Mas não é fazer o bem, né? Deus, eu estou fazendo, não. Faço bem, porque uma hora a colheita vai ao seu encontro. Segunda moeda que eu quero falar para você aqui nessa noite. Fala comigo, desprezo. Essa daqui talvez seja uma moeda que todo mundo já enfrentou na vida. A maioria aqui. Já foi desprezado na escola, já foi desprezado no trabalho. José foi desprezado pelos irmãos. Davi foi desprezado pelos irmãos. Davi foi para o campo de batalha. O irmão mais velho dele, Eliabe, falou assim: por que tu não vai cuidar das ovelhas do teu pai? Do nosso pai? Por que você está aqui no campo? Foi desprezado. Talvez você foi desprezado. Desprezado em casa, desprezado por amigos. Mas a boa notícia para você nessa noite é uma: olha só, você não foi desprezado por Deus. Eu acho que você não entendeu. Você não foi desprezado por Deus. Se o seu passado for um passado de desprezo, eu tenho uma notícia para te dar. Deus te aceitou em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, Gênesis capítulo 25, versículo 34, olha só. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. Levantou-se, saiu e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Tem duas coisas que podem acontecer, presta atenção. Você ser desprezado por alguém, e tem outra, presta atenção, você desprezar o que Deus lhe entregou. As duas são fatais. Tem gente que ela vive com a síndrome de vitimismo. Ah, porque ninguém gosta de mim, porque não sei o que lá. Para com isso, olha só. Deus já te aceitou em Cristo. Você não precisa de aprovação dos outros, não. Está entendendo? Amém? Então, pare de procurar a aprovação dos outros se a aprovação você já tem em Cristo. Se você nasceu de novo, teve uma experiência genuína com Deus, Jesus, Ele já te aceitou. Está entendendo? Amém? Mas tem outro lado. Olha aqui para mim. Tem o lado de você desprezar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muitas pessoas desprezam. Deus coloca ele numa cela, ele despreza a cela. Há algum tempo atrás, um grupo de pessoas aqui da igreja que me procurou e falou assim: pastor, queria tanto uma célula de jovem. Tá bom, vou achar um local. E não é desse grupo aqui não, o pessoal da rede acima. É aqueles que já tem 19, 20, 21. Eu falei, tá bom. Aí foi lá, arranjar uma célula, passou um tempo, foi olhar lá na célula, sabe o que é engraçado? O povo pediu a célula, ninguém estava indo para a célula. Pediram a célula, mas pararam de ir para a célula. Falei assim, gente, está desprezando aquilo que Deus colocou na vida dele. Talvez você está desprezando ultimamente o líder que Deus colocou na sua vida. Escuta o que eu quero falar aqui, ó. Os líderes vão me apoiar nisso. Líder bom é líder chato. Líder bom é líder chato. É líder que pega no seu pé. Amém? Fala, Deus. Líder bom é aquele que fala assim, o que faltou o culto? Ah, estava cansado. Para de preguiça. Aí fica a gente querendo que o líder passe a mão no ego. Ah, não, tadinho. Estava cansado. Estava cansada. Para com isso, olha só. Presta atenção. Presta atenção. Você precisa valorizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Alguém aqui já ouviu falar da parábola dos talentos? Amém? Vamos lá. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Vamos lá, faz com a mão assim comigo. 5, 2 e 1. Agora, presta atenção. Que tinha 5, multiplicou os 5 talentos, se tornaram 10. Que tinha 2, multiplicou, se tornaram quantos? 4. Sabe o que aquele que tinha 1 fez? Fala assim comigo, enterrou. Ele desprezou aquilo que Deus colocou na mão dele. Sempre que você despreza algo que Deus colocou na sua mão, você está enterrando. Está entendendo? Então, culto. Culto é uma vez a cada semana. Não despreza o culto, não. Todo domingo alguém fala, porque nessa semana... Aí, sabe o que é engraçado? Eu vou falar aqui publicamente para você. Tem gente que despreza o culto por tanta coisa. E é bom falar para você que a maioria aqui é adolescente. Olha só. Tem gente que despreza o culto. Ah, não, pastor, porque domingo à noite eu vou para o shopping. Ah, pastor, porque estava na praia o dia todo e não consegui. Não, pastor, porque esse domingo eu estava muito cansado. Quantas vezes é o culto domingo, gente?
Uma vez. Quantas horas é o culto? 2 horas. São umas 2 horas e meia, mais ou menos. É só isso. Sendo que um mês tem quantos dias? 30. Vamos botar a média de 30, não é? Quantas vezes? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quantos domingos tem no mês? 4. Aí tem gente que falta 2 domingos e aparece 2. Para mim é crente turista. Eu chamo de crente turista esse. Chega no domingo e fala assim, prazer, estou viajando. Mas, para mim e para quem é líder está aqui, a gente tem um ditado. Domingo é negociar. Domingo a gente já sabe onde que a gente vai estar. Amém? Agora eu quero perguntar a você. Você tem valorizado aquilo que Deus colocou na sua mão? Deus colocou você numa cela, Deus colocou você numa igreja, Deus colocou um líder para pegar no seu pé. O problema todo é esse. Olha lá, desprezou. Ele desprezou a primogenitura. Ser primogênito era bom. O pai não estava em casa. Ele que respondia. Se ele era o irmão mais velho, porção dobrada da herança. Mas mesmo assim, desprezou. Para de desprezar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, amém? Fale para a pessoa que está do seu lado. Você não pode desprezar aquilo que o Senhor lhe entregou. Mais uma aqui, Moeda. Olha só. Fala, não, você já não era para. Falei, a terra ali. Não era para repetir isso, não. Vamos lá. Fala comigo. Desobediência. Essa Moeda, se tivéssemos pais aqui nessa noite, ia bater palma quando eu falasse isso. Tá rindo, eu estou rindo aqui, mas eu estou rindo com profundo temor. Sabe? Olha só, presta atenção. A maioria aqui já ouviu isso no encontro. Mas, quem desobedece desonra pai e mãe tem 2 locais. Caixão, cadeia. Só esses 2. Olha só, eu tenho 32 anos de idade. 32. Já tive a idade de vocês, já. Faz muito tempo não parece que eu tenho estudo não, mas tenho 32. Eu vou falar para você com sinceridade de espírito. Olha só, até hoje eu peço bênção para minha mãe. E teve um dia que falaram para mim, pastor, que cafona, pedir bênção para a mãe. Eu falei, é minha mãe ainda. Estou casado, já tenho filha, mas é minha mãe. Tem que honrar minha mãe, né? Sabe quando você vai valorizar mais ainda os seus pais? Quando chegar o dia que você casar. Aí você casar, tiver a sua casa, você vai falar, rapaz, quanta coisa que meu pai e minha mãe faziam por mim. Porque tem muita gente que acha que iogurte aparece na geladeira de madrugada. É Papai Noel que leva. Está entendendo? Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente, olha aqui. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, o que Deus disse aí no final, gente? Vamos lá, o que Deus disse? Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Sabe o que aconteceu depois? Eva foi lá e falou, sim, pena. Mas ela não ficou feliz. Passou um tempo, quem ela chamou? Quem ela chamou? Adão falou, vamos lá. Deus falou isso, mas não, vamos descobrir se essa é verdade. Sabe qual é o problema? É desobedecer uma ordem de Deus. Tem ordens que Deus te dá e você vai e mesmo assim desobedece. Deus já falou para alguns aqui, se afasta de algumas amizades. Você está lá ainda. Vai, quem anda com você não acorda de cabeça para baixo. Vai nessa. Vai nessa, né? Então. Está entendendo? Amém? Todo mundo aqui já ouviu esse ditado, mas olha só. Não é bíblico, mas é verdade. Quem anda com porco, farelo come. Aí tem a questão da desobediência. O pai e a mãe, olha só, sempre fala, olha por onde você está andando. Aí vem o líder e fala assim, não é um momento para isso. Para de faltar o... Eu falei, líder é bom, líder é chato. Ele tem que pegar no pé, que liga, visita, vai na casa, isso é líder bom.
Esse é líder raiz para mim. Por quê? Porque às vezes você quer alguém para passar a mão na cabeça, mas não é. Tem que ser alguém que confronte o seu ego, que fale para você a verdade do Evangelho. Amém? Então, a Bíblia diz isso. Então, a serpente diz à mulher o quê? Certamente não morrereis. Você não vai morrer. O que aconteceu? Passou o tempo, Adão e Eva realmente não morreram fisicamente, mas eles morreram como? Espiritualmente. Pararam de ter contato com Deus. Pararam. Sempre que você desobedece, infelizmente, você acaba gerando uma insensibilidade a ouvir a voz do Senhor. Está entendendo? E meu desejo aqui nessa noite, presta atenção, é que você ouça a voz do Senhor e fale assim, ó, eis-me aqui. Eu quero te ouvir. Quero seguir a sua direção. Quero seguir a sua voz. Tem tanta gente aqui que eu falo para você, alguns aqui que estão presentes, nem sabem, mas Deus já despertou um potencial dentro de você para você pregar o Evangelho, levar a gente para o encontro. Está todo domingo aqui na igreja, mas aí coloca impossibilidade. Ah, agora não dá. Ah, não, semana não dá. E Deus está falando, filho, vai. Esteja presente. E como ditado diz, né, todo mundo sabe onde que o carro está perto. Você sabe qual área que você quer se mudar. Todos aqui sabem. Qual é o problema? Você fica levando com a barriga e não quer mudar. Se Deus falou, obedeça. Amém? Outra moeda que eu quero falar para você, fala assim comigo, dinheiro. Eu vou falar com você. Alguns eu ficaria muito feliz que prosperassem e ficassem ricos aqui. Muito. Mas tem outros que eu não sei se não vai voltar aqui na igreja. Porque tem gente que o dinheiro vai tomar conta do coração. E eu não estou falando isso aqui para você, estou falando por experiência. Teve um jovem aqui, há tempos atrás, que ele começou a trabalhar sábado. Aí para ele, irmão, é obrigatório? Não, é um bico. É um bico, só que o bico gera o quê? Ufa, money. E aí eu falei para ele, tá bom, sábado, ok. O que aconteceu depois? Começou a trabalhar de campo. Eu perguntei, é obrigatório? Ele falou, não, mas é um dinheirinho tal. Aí faltou um domingo, 2 domingos, 3, 4. Sumiu. Por quê? O dinheiro tomou o lugar que era de Deus no coração dele. Tem gente que se afasta por causa disso. O dinheiro toma conta do coração, ele esquece de Deus. Está entendendo? Então, um dos nossos pastores aqui fez um dia um quebra-gelo na selva. E um quebra-gelo era assim. O que você faria se ganhasse R$1 milhão? Aí a primeira pessoa foi e falou, não, eu iria tirar férias nos melhores lugares. Iria viajar. Iria dar um dinheiro para minha família. Tá bom. Segundo, eu iria comprar minha casa própria, ia comprar um carro 0 quilômetros, iPhone 17 Pro Plus. Tá bom. Terceiro, eu com certeza ia comprar uma casa para os meus pais. Além disso, ia renovar o meu armário. Comprar roupa nova, tênis novo. Só que isso tudo, todo mundo esqueceu de quê? De Deus. Tem Deus envolvido. Aí chegou em um e falou que a primeira coisa que ia fazer, ia tirar o dízimo para o Senhor. De um crente. Depois, vou comprar minha casa, realmente, vou trocar de carro. Mas ele esqueceu de Deus. Sabe o que acontece às vezes? O dinheiro toma conta do lugar que pertence a Deus no coração de alguns. Olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 6,10 diz o quê? Que o amor do dinheiro é o quê? Não é, olha só, não interprete errado. Porque o amor do dinheiro é quando a pessoa ama mais o dinheiro do que quem? Que é Deus. Então não é problema você prosperar. O problema é você prosperar e esquecer que prosperou por causa de Deus. Amém? Isso aí pode ter certeza, desculpa o que eu estou falando aqui. Isso aqui eu tenho 100%, 101% de convicção. Alguns que estão aqui vão prosperar muito. 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 Vai ter uns aqui que vão chegar aqui de carro novo. Mas sabe o que eu oro também? Olha só. Para que quando você tiver carro novo, você não esqueça que Deus continua sendo seu Deus. E que você tem uma igreja e tem uma cena. Está entendendo, amém? Porque aí as pessoas prosperam às vezes. Não, porque
Semana que vem estou viajando, aí na outra está viajando, ela sempre está viajando. Só que ela não percebeu, ela está viajando para longe de Deus. Está entendendo? Amém? Então a Bíblia diz isso, ó, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram do quê? Desviaram do quê, irmãos? Desviaram da fé. Por quê? Porque amou muito dinheiro. Muito. Está entendendo? Outra coisa que eu quero falar para você, preste atenção. Judas, olha só. Judas trocou Jesus com moedas. Judas trocou Jesus com moedas. Sabe por que eu estou te falando isso? Jesus era o melhor discipulador. Não é verdade? Jesus era o melhor pastor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E mesmo assim, Judas trocou Jesus. Por quê? Aqui, ó, dinheiro. Aí você acha que isso não pode acontecer hoje em dia. Acontece rotineiramente. Sempre tem alguém trocando Jesus por dinheiro. Está entendendo? Amém? Então, outra coisa que eu quero falar para você aqui. Fala assim comigo, o amor ao mundo. Essa daqui talvez seja uma das maiores moedas que o diabo oferece. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 4,10, isso aqui, ó. Que temas tendo amado o quê? O presente, o quê, irmãos? Século. Temas amou mais do que o propósito de Deus. Então, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Quem ama o mundo mais do que o propósito de Deus, nunca fica firme no Senhor. Nunca. Nunca. Porque Deus não quer te dividir com o mundo. Deus não quer te dividir com o mundo. Eu estou falando aqui com convicção. Ou você pertence a Deus, ou pertence a mundo. Não tem outra opção. Não tem. E eu vou te provar isso na Bíblia. Tiago 4,4. A palavra do Senhor diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade com quem? Com Deus. Portanto, todo aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Escuta o que eu estou falando para você. O mundo não tem nada a ver com o nosso Deus. O mundo está caído. O mundo jaz no maligno. Ah, pastor, o que é mundo? O mundo não é aquela atmosfera que você vê, não. Sabe o que é mundo? O mundo é tudo aquilo que esfria o seu coração para Deus. Tudo aquilo que esfria o seu coração para Deus é mundo. Está entendendo? Amém? Então, 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo não procede de Deus. Então, tudo que você vê no mundo, pastor, então eu não vou ter mais contato com as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para você que o contato que você tem com as pessoas no mundo é para apresentar o propósito de Deus. Não é para você ser influenciado pelas pessoas. Então, estou aqui usando argumento próprio, o meu argumento principal é falando para você a Bíblia. A Bíblia diz: o mundo é inimigo de quem? De quem, irmãos? Parece que vocês estão com medo de falar, mas é o que está na Bíblia, tá? O mundo é inimigo de Deus. Então, ou você é amigo do mundo, consequentemente você vai ser o quê? Inimigo de Deus. Ou você é amigo de Deus, qual a consequência? Inimigo do mundo. Alguém viu aí no noticiário que o Charlie Kirk morreu? Alguém viu isso? Alguns nem se interessam por isso, né? Tinha a minha idade, era mais novo na realidade, tinha 31 anos. Mais novo que eu, um ano mais novo. Morreu, deixou 2 filhas. E aí, se você for ver a mensagem que ele pregava, sabe o que era? Ele falava de Jesus. Era conservador, pró-família, falava de Jesus. Sabe como é que ele morreu? Baleado por uma pessoa que era contra as ideologias, aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava. Morreu. Sabe por que eu estou te falando isso? Olha só, que o mundo ele é inimigo de Deus, veemente. Não fique esperando chegar na escola e ter gente aplaudindo, não. Nossa, é crente. Não espera aplauso do povo, não. Não fica pensando que na rua o pessoal vai falar: nossa, sexta-feira estava lá no culto de adolescente, que bênção. Espere um aplauso do Senhor. Espera chegar no céu e o próprio Deus falar assim: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Entra nos aposentos do Senhor. Porque você não pode terceirizar para o mundo um aplauso que você só vai receber de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz isso. Olha só, Números 14, 1 ao 3. Sabe o que o povo fez? Olha para mim.
O povo saiu do Egito, estava no deserto. Sabe para onde que eles estavam querendo voltar, gente? Para onde? Alguém sabe adivinhar? Para o Egito. Sabe o que o Egito é? O mundo. Tem gente que sai do mundo para vive toda hora querendo voltar para o mundo. Ela está no encontro, está tendo encontro com Deus, mas ela está pensando lá no fundo cada um que encontro. Olha só, se você está sentado aqui nessa noite, esteja sentado de corpo ao espírito. Não fica com a mente lá fora, não. Ah, porque eu já estou pensando o que eu vou fazer nesse final de semana. Já tem, já, domingo. Amanhã à noite você vai estar aqui de novo, amém? Então, assim, não tem outra opção. Se o seu coração pertence a Deus, você já sabe onde você vai estar. Por isso que eu digo novamente, olha só, o mundo é inimigo de Deus. Olha o que diz a palavra lá. Pode voltar. Em toda a congregação levantou a voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem lhe dera tivéssemos morrido aonde? No Egito. Moisés estava conduzindo o povo, libertando o povo do Egito. Egito é uma figura do mundo. Sabe o que o povo falou? Ai, como eu queria voltar para o Egito. Olha só, se Deus te libertou do mundo, não deseja voltar para lá, não. O mundo não tem nada a ver mais com você. O mundo não tem mais nada a ver com você. Da planta dos pés até o alto da cabeça. Ser uma nova criatura. Amém? Se alguém está em Cristo, é uma nova, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Ser uma nova criatura. Então, sabe qual é o meu desejo, o desejo dos líderes aqui? É que você se firme no Senhor. Vou repetir. É que você se firme no Senhor. É que a sua vida permaneça firmada em Cristo, na igreja, na célula, no discipulado, amém? E não desejar, não, que o mundo nessa semana está me tentando. Você vai dizer não. Amém? Você vai falar assim, não. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo. Outra aqui, vamos lá. Essa moeda aqui é interessante, fala comigo. A moeda do não a Deus. É a moeda do não, mas é o do não a Deus. Porque tem alguns aqui que Deus já falou qual é o seu chamado. Deus já falou, vai, lidera. Para alguns aqui, Deus já falou, abre uma célula na sua casa. Aleluia. Amém. Para alguns aqui, Deus já falou, começa tocando violão que eu quero te colocar lá no louvor. Amém, aleluia. Algumas irmãs aqui até querem dançar domingo à noite, mas fica nessa, será que eu vou? É Deus chamando. Deixa Deus falar, amém? Aí fica nessa, pastor, que Deus me chamou quando eu era adolescente. Qual é o teu chamado? Ser um pastor, uma pastora. Mas aí você está falando não para Deus. Tem um exemplo na Bíblia de alguém que disse não para Deus. Sabe quem foi? Jonas. Jonas. Todo mundo lembra que Jonas foi engolido por um peixe muito grande. Né? Mas sabe o que ele fez para Deus? Deus falou, vai para mim. Jonas falou assim, eu vou para Tarsis. Ele disse não para Deus. Sempre que você diz não para Deus, tem uma consequência. Sei que muitos lembram assim, está na graça, pastor, é graça de Deus. Graça, mas olha, na graça você tem que dizer sim para o Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Acho que eu não botei esse texto aí. Mas olha só. Alguém abra comigo Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. Abra sua Bíblia comigo. Jonas 1, de 1 ao 3. Eu só botei 1. Só 3 versículos são, tá? Quem achou, diga amém. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para o quê? Alguém está com a Bíblia aberta? Mas para o quê? Fugir da presença de Deus. E foi ele para Tarsis, exatamente. Deus falou assim, vai para Nínive. Jonas falou assim, Tarsis. Sabe o que é isso? Ele disse não para Deus. Aí Deus está falando para você, assuma uma célula.
Aleluia, amém? Deus está falando assim, abre a sua casa para ter uma célula, participa do louvor, se inscreve na conferência, se inscreve no Amor que Pensa. Quando você diz não, na realidade você está dizendo não para quem? Para Deus. Se não para Deus, olha só, é uma tragédia. Está entendendo? É uma tragédia. Outro não aqui, indo para a parte final. Jonas disse não ao propósito de Deus na realidade. Outro não que eu quero falar para você aqui nessa noite. Fala assim para mim. A moeda da maledicência é semelhante ao não. Alguém sabe dizer o que é maledicência? É o ato de quê? Falar mal. Olha só, vou orar. Vou orar para Deus queimar no celular. Tem gente que fala mal do líder. O líder está lá toda semana. O que ele faz? Ai, meu líder é chato. Já está vindo me buscar em casa. Deixa esse chato sair da tua vida para primeiro. Aí fala mal de quem? Da mãe e do pai. Ah, meu pai e minha mãe querem que eu chegue 10 horas em casa. Maledicência é um pecado, sabia? Vou te mostrar na Bíblia, olha só. Provérbios 6, 16 ao 19. Estas coisas o Senhor odeia. Olha só. 6. Fala assim comigo. 6. O Senhor odeia. Fala assim comigo. A 7ª. Ele abomina. Olha lá. Vamos contar aqui comigo. Vamos lá. Olhos altivos. 1. Língua mentirosa. 2. Mãos que derramam sangue inocente. 3. Coração que maquina pensamentos perversos. 4. Pés que se apressam a correr para o mal. 5. A testemunha falsa que profere mentiras. Quantos aqui? Olha, 7. E o que semeia contenda? A 7ª Deus odeia. Quem semeia contenda. Ai, fulano é chato. Maledicência. Maledicência. Por isso, olha só, que você pode estar em qualquer local mesmo. Escuta o que eu estou falando para você. O teu líder pode não estar lá, o seu discipulador, mas Deus ouve. Deus ouve. Sabia disso? A Bíblia diz, olha só o que é interessante. Olha só, 2 pessoas no Antigo Testamento falaram contra Moisés. Fala assim comigo, Miriam e Arão. Os 2 falaram. Sabe o que a Bíblia diz em Números? Deus ouviu. Deus ouve tudo? Ouve tudo, irmãos. Mas tem coisas que ele ouve de uma maneira diferente. Por isso você não pode o quê? Proferir isso aqui, ó. Maledicência entre os irmãos. Ah, porque esse fulano é chato. Não é só contra o líder, não. Talvez é quando a pessoa está perto de você. Fala mal. Para de falar mal. Você deveria, sabe o quê? Abençoar a vida das pessoas. Fala assim, não, esse irmão é uma benção. Esse irmão é uma benção. Entendeu? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Meu líder é uma benção. Entendeu? Amém? Olha aqui, mais um, ó. Outra moeda que o diabo utiliza. É a moeda que você fica se enxergando de maneira pequena. Diferente da maneira que Deus me enxerga. Deus te enxerga como abençoado, próspero, ungido, protegido, santificado, separado. Amém? Essa é a maneira que Deus te vê. Sabe como você se enxerga às vezes? Ah, pastor, não me vejo liderando, não sei falar direito. Ah, pastor, não me vejo prosperando, não. Acho que eu não tenho nem dinheiro para isso. Só que Deus já te vê como? Fala comigo, próspero. Deus já te vê liderando. Deus já vê você no propósito dele. Só que você precisa ter uma visão coerente com a visão de quem? De Deus. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Números 13, 33. Também vimos ali o quê? Fala comigo, gigantes. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como o quê? Gafanhotos. Eles se enxergavam assim, como um gafanhoto pequeno. Pare de se enxergar pequeno quando Deus colocou grandeza dentro de você. Se Deus colocou grandeza, se enxergue de maneira grande no Senhor. Não é porque você é melhor, mas é porque Deus colocou grandeza dentro de você. Está entendendo? Provérbios, capítulo, olha só, Provérbios, diz isso. Está aí, ou não? Está aí não? Provérbios,
Você vai poder abrir aí. Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele, fala assim comigo, como eu me vejo, assim eu serei. A maneira que você se enxerga é como você será. Então, não adianta Deus falar para você, você é um leão, mas se vê como um gatinho. Ah, não, é porque eu não sei se dá, eu não sei se eu consigo, eu não sei se vai dar certo. Sempre colocando imposições, se enxerga da maneira correta. Outra aqui, fala assim comigo, a moeda de retroceder. Essa é outra moeda que o inimigo coloca na vida de muitas pessoas. Elas até começam, mas depois retrocedem. Sabe o que eu vejo em todo encontro? Todo encontro tem gente que vem e fala para mim, pastor, eu quero trabalhar no próximo. Ela começa, ela quer trabalhar. Passa 5 meses, a chama dela não permanece a mesma. A vontade de Deus é que a chama do seu coração permaneça acesa. Mas para essa chama permanecer acesa, você tem que jogar lenha rotineiramente. Está entendendo? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Preste atenção. Nós não somos dos que retrocedem. Fala assim comigo, eu não retrocedo. Se você começou a servir a Deus, permaneça servindo a Deus. Se você começou a liderar, permaneça liderando. Se você começou a vir aos cultos domingo, permaneça vindo aos cultos domingo. Começou no curso, termina o curso. Domingo é engraçado, né? Tem curso domingo de manhã. Aí sempre tem um grupo grande que começa. Mas sabe qual é o desafio? Terminar. Que acordar domingo, 8 horas da manhã, vir para o prédio para assistir uma aula, é só para quem quer Deus. É só para quem tem fome de Deus, está entendendo? Só que qual é o problema? É recuar. A Bíblia está falando, se recuar, a alma do Senhor não tem prazer. Só que olha só, a vontade de Deus é que ninguém recue, amém? Não é você recuar, que você permanecer firme e constante. E a última moeda nessa noite que eu quero falar para você. Fala assim comigo, a moeda do pecado. Essa moeda aqui é rotineiramente utilizada. O pecado toda hora está batendo na porta. Só que você tem a oportunidade de dizer o quê? Não. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Diga não ao pecado. Diga não às propostas indecentes. A Bíblia diz, olha, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. A vontade de Deus é o quê? Que você tenha a vida eterna, amém? Isso acontece quando você professa Jesus publicamente. Mas olha, preste atenção, muitos ainda preferem o pecado, viver de maneira pecaminosa, deliberadamente. Só que a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que você diga não ao pecado. E sabe como é que eu percebo que alguém nasceu de novo? Quem nasceu de novo não tem prazer em pecar. Quem nasceu de novo não tem prazer no pecado, amém? O seu prazer está em fazer o quê? A vontade de Deus. Fique de pé nesse momento.